Bom dia, amada de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus! Espero que você tenha amanhecido bem. Eu sempre falo aqui que a gente amanhece muito, por mais que a gente faça alguns esforços, e muitas vezes a gente acaba amanhecendo da forma que seja condizente com o dia anterior. Então, se você teve um dia anterior muito puxado, muito pesado, às vezes muito cheio de problemas que você não conseguiu resolver, você acaba amanhecendo um dia meio capenga, né? E se você teve um dia muito feliz, muito produtivo, o dia seguinte tende a ser mais leve, né? Amanhecer assim tende a ser mais leve. Mas eu sempre digo aqui que nós nunca devemos levar para o nosso leito aquela sensação e toda aquela falta de estrutura, desequilíbrio que ocorreu durante o dia, porque isso vai refletir realmente no dia seguinte. Então é muito importante que você tenha aí um fechamento de dia glorificando a Deus independente de como ele tenha ocorrido. E aí você amanhece assim e você fala, olha pastora, hoje eu esqueci, não tem problema, eu tô aqui para te lembrar. Se você já está inscrito aqui no canal, você já me conhece, eu sou a pastora Luana França, para você que não conhece, aqui é o nosso canal, que nós falamos somente de Jesus, esse é o momento da oração da manhã. E seja bem-vinda, eu quero pedir para que todas assim compartilhem este canal. Se você está inscrita, compartilhe. Se você não está inscrita, compartilhe também. Mas eu peço para você também se inscrever no canal, né? Dá um like aqui no vídeo, porque é importante, né, amadas? Vamos divulgar a palavra do Senhor, divulgar esse canal que a gente tem sido aqui o veículo que nós usamos para falar de Jesus. Se você quer ouvir mais da palavra, ser instruída, saber um pouco mais sobre uma vida com Cristo, você está no lugar certo. Nós temos 3 programações diárias. Agora, a oração da manhã. Às 15 horas nós temos o devocional Eu Me Disponho e às 18 horas a oração da noite. E olha só, a oração da noite eu vou falar um pouquinho de novo, sobre essa questão que nós temos aí que deixar de lado o que nós não conseguimos resolver, porque durante a noite foi feita para descanso e não para você ficar martelando aí, levando com você, agoniando o que você não conseguiu resolver durante o dia, tá bom? Mas hoje o Senhor veio falar um pouco com a gente sobre o quê? Sobre julgamento. Tá? Muitas vezes a gente julga muitas pessoas, nós pesamos nas palavras, né? Nós achamos que estamos sendo firmes, principalmente quando a gente vai falar a verdade, principalmente quando a gente vai agir pelo certo. Mas isso não significa que a maneira como nós abordamos as pessoas está correta. Tá? Em determinadas situações, muitas vezes, Deus não quer que você aborde ninguém para esfregar na cara daquela pessoa a verdade, a sua razão, não. Apenas Deus te revela o que está acontecendo para que você use a sua vida e para que você use a sabedoria que Ele tem entregado para você, para orar pela vida daquela pessoa, pedindo que o Senhor alcance a vida dela com misericórdia, porque quando a misericórdia de Deus alcança a vida de uma pessoa, tem grandes chances de transformação e de mudança. E pode ser através de uma oração que você faz até quando você não quer fazer. Porque tem vezes que o que você vai falar para mim, ou o que você já pensou, eu até entendo, que a gente não tem vontade de orar para aquela pessoa, que a gente não quer orar, não é assim? Amada, tem que falar a verdade. Pra que ser hipócrita e falar que é perfeitinha? Não, eu amo todo mundo, não. Tem pessoa que desperta a sua ira mesmo e você não tem vontade de orar por ela. Você tem vontade de falar tudo que ela faz. Só que essa questão é que pega um pouco. Porque quando você começa a falar, começa a julgar, porque aí vai entrando tanta coisa junto e o julgamento entra também. Você tem que ter consciência de que com a sua língua você faz grandes plantações para você. Porque Deus não quer que você propague maledicência ou propague erro do outro. Não quer que o erro do outro seja exposto pela sua vida. Ele quer que você, muitas vezes, pastor, mas eu vou fingir que não vejo. Não é fingir que não vê. É simplesmente pedir a Deus misericórdia. Mesmo que você pense muita coisa, como o seu pensamento só fica entre você e Deus, que você não externe o que você está pensando. Porque nós damos legalidade para o mundo espiritual, né? Nós temos uma boca profética. E o Senhor não quer que você externe, muito menos que você julgue. Lá em Mateus 7, logo no primeiro versículo, vai dizer o seguinte, ó. Não julgues para que não sejam julgados. Porque com o juízo que você julgar, você será julgado. E com a medida que você tiver medido, vos tornarão a medir. Então, na verdade, o que eu acabei de falar para você é que a gente planta com a nossa língua. Quando você julga alguém, você também dá a oportunidade de ser julgada,
né? E muitas vezes a pessoa com senso de justiça, de falar a verdade, isso e aquilo, ela acaba pesando muito nas palavras. E entenda que tudo aquilo que você fala pode ser usado contra você no mundo espiritual. Porque o que Satanás quer é que realmente nós venhamos sair do centro da vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus, na maioria das vezes, a vontade de Deus não coincide muito com a nossa vontade quando se trata de situações, quando nós temos questões a serem resolvidas, principalmente quando somos pessoas que foram alcançadas por alguma ofensa, quando chega em nós uma situação que nos causa dor, que com sensação de justiça feita, de fazer prevalecer a verdade ou o que é certo, muitas vezes nós pesamos nas palavras, lançando para o mundo espiritual plantações que poderão ser colhidas por nós também no futuro. Então é muito importante que nós venhamos nos preocupar. Sabe aquela frase, dê a outra face? Não é no sentido de você levar realmente um tapa e dar a outra face para receber um tapa. Mas é muitas vezes você deixar de expor, de externar a sua indignação, a sua tristeza, ou seu descontentamento com algo que te ofendeu, porque o justo não se justifica, e se você vive na presença de Deus, aquilo que foi derramado sobre a sua vida, seja bom ou seja ruim, o Senhor também faz parte, o Senhor também recebe. O sentimento de dor, Ele também recebeu. E no momento certo, Ele fará tudo da forma certa. E coloca as suas coisas nos devidos lugares, não precisando você se posicionar para externar com a sua boca, falando, né? Que muitas vezes, o que muitas vezes não vai edificar e vai trazer para você um peso de condenação. Porque, como eu sempre falo aqui, quando se trata do outro, a gente nunca sabe de fato se a pessoa tem vida com Deus. Mas se você tem vida com Deus, do outro, Deus talvez não espere o tanto que Ele espera de você. E se você tem vida com Deus, Ele espera realmente de você uma postura diferenciada, né? E Satanás também fica ao derredor, esperando que você faça justamente o contrário, que você não tenha uma postura diferenciada, mas que você, abrindo seus lábios para dizer que é uma mulher de Deus, venha fazer justamente o contrário do que você prega. E é o que justamente acontece quando você se deixa levar pelas emoções, né, e acaba julgando o outro, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então vigie nas suas emoções, porque são as emoções que realmente te levam a externar aí coisas que vão sair dentro daquilo que Deus estabeleceu para você. Acaba sendo até fazendo você se tornar um alvo de julgamento do outro que não conhece a Deus da forma como você conhece. E tanto ouve você falar de Jesus, mas no momento de ira, de raiva, você sai dos trilhos. E aí, na hora que você fala, mas eu tava com raiva, mas para você não vai ser permitido, entendeu? Você sempre vai ser julgado. A verdade é que nós que somos cristãos, somos sempre vigiados de perto quanto à nossa postura, porque o outro sempre quer colocar o dedo na nossa cara e falar assim, tá vendo? E ainda fala que é de Deus. Então, vamos realmente procurar ter uma postura que esteja dentro do que nós falamos. Vamos procurar viver aquilo que nós tanto pregamos, para que nós não venhamos queimar o filme de Jesus com alguma coisa. Porque, às vezes, uma coisinha assim, ó, que o outro tá esperando para ficar, falei para você, é isso aí. E aí a gente engole e fala, eu podia ter ficado quieta. Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação assim, eu já passei também. E que nós venhamos aprender com isso, a realmente obedecer a Deus em tudo que a gente puder obedecer. Porque é o que ele fala aqui, ó, não julgue para que não seja julgado. Aí você abre a boca para falar, você esses dias estava falando de Deus para mim, agora você está fazendo isso, entendeu? Aí uma dica do Senhor para o seu dia, e talvez você vai enfrentar alguma coisa que você nesse momento que estiver enfrentando vai lembrar dessa oração aqui, tá bom? Então agora eu quero que você feche seus olhos, porque até aqui o Senhor falou, espero que você receba, eu quero orar pela sua vida, para que Deus te dê o discernimento para no momento você não se esquecer disso, tá bom? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença e te agradecemos por esse momento, por essa palavra preciosa. Senhor, o que nós te pedimos, meu Pai, é que nos momentos necessários e oportunos de realmente nós não venhamos nos esquecer das suas palavras. Que essas palavras de salvação, que essas palavras de reconhecimento do Senhor, elas não sejam esquecidas, que nos momentos em que nós formos afrontadas, no momento em que a sua filha for afrontada, que ela for
questionada e muitas vezes ofendida, que ela venha se lembrar do teu amor e da palavra que o Senhor derramou sobre a vida dela, para que ela não venha, de modo algum, sair fora do princípio que o Senhor estabeleceu e ser envergonhada por se deixar levar pelas emoções, por se irar, meu Pai. Porque para um cristão não existe justificativa, o mundo está aí para apontar o dedo na nossa cara. Então, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor alcance a vida dela sabedoria, discernimento, mansidão e domínio próprio, para que ela venha receber a sua palavra, guardá-la e no momento necessário usá-la de forma inteligente e sábia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não se esqueça, tá? Não se esqueça da mulher que você é, não se esqueça do que você tem plantado na presença de Deus e do quanto você tem se esforçado para se tornar uma mulher cada vez mais próxima daquilo que o Senhor espera. Então, nos momentos de ira, nos momentos de afronta, de confronto, não se esqueça do que Deus tem tanto lançado sobre nós e sempre respire fundo e escolha ter vida com Deus em todos os momentos, mesmo que isso signifique para o outro você deixar de expor a sua razão, tá bom? Um beijo no seu coração, tenha um bom dia, graça e paz.